Jeremias. Irmial. Capítulo 18. Irmial recebeu de Ial a seguinte palavra: Desça até a casa do oleiro, e ali o farei ouvir as minhas palavras. Então desci até a casa do oleiro, e ele estava trabalhando nas rodas de oleiro. Mas o vaso de barro que o oleiro estava fazendo estragou nas suas mãos. De modo que o oleiro trabalhou novamente o barro e fez outro vaso, conforme ele achava melhor. Então recebi a seguinte palavra de Ial: Será que eu não posso fazer com vocês o mesmo que esse oleiro fez, ó casa de Israel? Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Sempre que eu falar sobre arrancar, demolir e destruir uma nação ou um reino, e essa nação abandonar a maldade contra a qual falei, eu voltarei atrás a respeito da calamidade que pretendia trazer contra ela. Mas, sempre que eu falar sobre edificar e plantar uma nação ou um reino, e ela fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, eu voltarei atrás a respeito do bem que pretendia fazer a ela. Agora, por favor, diga aos homens de Ialda e aos habitantes de El-Shalaim. Assim eu digo: estou preparando uma calamidade e armando uma trama contra vocês. Recuem, por favor, dos seus maus caminhos, e corrijam os seus caminhos e as suas ações. Mas eles disseram: Não adianta. Pois nós seguiremos os nossos próprios pensamentos, e cada um de nós agirá conforme a teimosia do seu mau coração. Portanto, assim diz Ial: por favor, perguntem vocês mesmos entre as nações. Quem já ouviu uma coisa dessas? A Virgem de Israel fez algo absolutamente horrível. Será que a neve do Líbano desaparecerá das suas encostas rochosas? Será que as águas frescas que vêm de longe secarão? Mas o meu povo se esqueceu de mim, pois fazem sacrifícios a algo sem valor, e levam outros a tropeçar nos seus caminhos, nas veredas antigas, e a andar em atalhos, que não foram nivelados. Assim fazem da sua terra um motivo de terror e um alvo de assobios para sempre. Todos os que passarem por ela olharão aterrorizados e balançarão a cabeça. Como o vento leste, eu os espalharei diante do inimigo. Eu lhes darei as costas, não a face, no dia da sua calamidade. Então eles disseram: Venham, vamos armar uma trama contra Irmial, pois a lei dos nossos sacerdotes, os conselhos dos nossos sábios e a palavra dos nossos profetas não deixarão de existir. Venham, façamos acusações contra ele e não prestemos atenção ao que ele diz. Dá-me atenção, ó Ial, e escuta o que os meus inimigos estão dizendo. Será que o bem deve ser retribuído com o mal? Eles cavaram um buraco para me tirar a vida. Lembra-te de que estive diante de ti para falar a favor deles, para que o teu furor se afastasse deles. Portanto, entrega os filhos deles à fome, entrega-os ao poder da espada. Que as suas mulheres percam os filhos e os maridos. Que os seus homens sejam mortos pela praga mortífera, que os seus jovens sejam mortos à espada na batalha. Que se ouçam gritos de suas casas, quando de repente trouxeres saqueadores contra eles. Pois eles cavaram um buraco para me capturar e prepararam armadilhas para os meus pés. Mas tu, ó Ial, conheces bem todas as tramas deles contra mim, para me matar. Não desculpes o erro deles e não apagues o pecado deles de diante de ti. Que eles tropecem na tua presença, quando agires contra eles na tua ira. Jeremias. Irmial. Capítulo 19. Assim disse Ial: Vá comprar de um oleiro um jarro de barro. Leve com você alguns anciãos do povo e alguns anciãos dos sacerdotes, e vá até o vale do filho de Non, na entrada do portão dos cacos. E proclame ali as palavras que eu lhe falar. Você dirá: ouçam a palavra de Ial, ó reis de Ialda e habitantes de El-Shalaim. Assim disse Ial dos exércitos, o Criador de Israel: estou para trazer sobre este lugar uma calamidade que fará tinir os ouvidos de quem ouvir falar dela. Farei isso porque eles me abandonaram e tornaram este lugar irreconhecível. Nele estão oferecendo sacrifícios a outras divindades, que nem eles, nem os seus antepassados, nem os reis de Ialda conheciam, e encheram este lugar com o sangue dos inocentes.
Eles construíram os altos sagrados de Baal para queimar no fogo seus filhos como ofertas a Baal, algo que eu não havia ordenado nem falado e que jamais havia ocorrido no meu coração. Portanto, estão chegando os dias, em que este lugar não será mais chamado de Tofete nem de Vale do Filho de Non, mas de Vale da Matança. Vou frustrar os planos de Yalda e de El-Shalaim neste lugar, e vou fazê-los cair a espada diante dos seus inimigos e as mãos dos que procuram tirar a sua vida. E vou dar os seus corpos como alimento às aves dos céus e aos animais da terra. Vou fazer desta cidade um motivo de terror e um alvo de assobios. Todos os que passarem por ela olharão aterrorizados e assobiarão por causa de todas as suas pragas. E vou fazê-los comer a carne dos seus filhos e das suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo por causa do cerco e do desespero que sentirão quando estiverem cercados pelos seus inimigos e pelos que procuram tirar a sua vida. Então quebre o jarro diante dos olhos dos homens que forem com você e diga a eles: assim eu digo, o Ial dos exércitos. Eu quebrarei este povo e esta cidade como se quebra um vaso de barro, que nunca mais pode ser restaurado. E eles enterrarão os mortos em Tofete até que não haja mais lugar para enterrá-los. Isso é o que farei a este lugar. Diz Ial. E aos seus habitantes, para tornar esta cidade igual a Tofete. E as casas de El-Shalaim e as casas dos reis de Yalda se tornarão impuras como este lugar de Tofete, sim, todas as casas em cujos terraços eles ofereceram sacrifícios a todo o exército dos céus e onde derramaram ofertas de bebida a outras divindades. Quando Irmial voltou de Tofete, aonde Ial o tinha enviado para profetizar, ele ficou de pé no pátio da casa de Ial e disse a todo o povo: assim diz Ial dos exércitos, o Criador de Israel. Estou trazendo sobre esta cidade e sobre todos os seus povoados toda a calamidade que decretei contra ela, porque teimaram em não obedecer às minhas palavras. Jeremias. Irmial. Capítulo 20. Pazur, filho de Imer, era sacerdote e também o administrador-chefe da casa de Ial, e ele ouviu quando Irmial profetizou essas coisas. Pazur golpeou então o profeta Irmial e o pôs no tronco que havia no portão superior de Beniamim, na casa de Ial. Mas, no dia seguinte, quando Pazur soltou Irmial do tronco, Irmial lhe disse: Ial mudou o seu nome de Pazur para terror em todo o redor. Pois assim disse Ial: farei de você um motivo de terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Eles cairão à espada diante dos inimigos deles, e os seus próprios olhos verão isso. Eu entregarei todo o Yalda nas mãos do rei de Babilônia, e ele os levará para o exílio em Babilônia e os matará à espada. E entregarei toda a riqueza desta cidade, todos os seus recursos, todas as suas coisas preciosas e todos os tesouros dos reis de Yalda nas mãos dos inimigos deles. E estes saquearão todas essas coisas e se apoderarão delas, e as levarão para a Babilônia. E no que se refere a você, Pazur, e a todos os que moram na sua casa, vocês irão para o cativeiro. Você irá para a Babilônia, e lá morrerá e será enterrado junto com todos os seus amigos, porque você profetizou mentiras para eles. Tu me enganaste, ó Ial, fui enganado. Tu te tornaste forte demais para mim e venceste. Sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim. Pois, sempre que falo, devo gritar e proclamar violência e destruição. A palavra de Ial tem sido para mim um motivo de insultos e de zombarias o dia inteiro. Então eu disse: não o mencionarei mais, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra se tornou como um fogo ardente no meu coração, preso nos meus ossos. Fiquei exausto de contê-la, não pude mais aguentar. Eu ouvi as coisas mais que muitos estão dizendo, o terror me rodeou. Denunciem-no. Vamos denunciá-lo. Todos os que me desejavam harmonia estavam atentos para me ver cair. Talvez ele cometa algum erro tolo, e nós poderemos vencê-lo e nos vingar dele. Mas Ial estava comigo como um guerreiro atemorizante. Por isso os que me perseguem tropeçarão e não vencerão. Ficarão muito envergonhados, pois não serão bem-sucedidos. Sua humilhação será eterna, nunca será esquecida. Mas tu, ó Ial dos exércitos, examinas o justo, vês os pensamentos mais íntimos e o coração. Que eu possa ver a tua vingança contra eles, pois a te confiei a minha causa.
Cantem a Iau. Louvem a Iau. Pois ele livrou o pobre das mãos dos malfeitores. Maldito seja o dia em que nasci. Não seja abençoado o dia em que a minha mãe me deu à luz. Maldito seja o homem que trouxe boas notícias ao meu pai, dizendo: nasceu o seu filho. É um menino. Dando-lhe assim grande alegria. Que esse homem se torne igual às cidades que Iau destruiu sem compaixão. Que ele ouça clamores de manhã e o toque de guerra ao meio-dia. Por que ele não me matou no ventre da minha mãe, para que seu ventre se tornasse minha sepultura, e ela ficasse grávida para sempre? Por que tive de sair do ventre? Só para ver sofrimento e tristeza, e terminar meus dias na vergonha? Jeremias. Irmial. Capítulo 21. Irmial recebeu a palavra de Iau quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e Tsapaniel, filho de Maazéias, o sacerdote, para pedir o seguinte: por favor, consulte a Iau a nosso favor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, está travando guerra contra nós. Talvez Iau realize a nosso favor um dos seus atos maravilhosos, e o obrigue a se retirar. Irmial respondeu-lhes: isto é o que vocês devem dizer a Zedequias. Assim diz Iau, o Criador de Israel. Estou voltando contra vocês as armas de guerra que estão nas suas próprias mãos, com as quais vocês estão lutando contra o rei de Babilônia e os caldeus que estão fora da muralha cercando vocês. E eu as ajuntarei no meio desta cidade. E eu mesmo lutarei contra vocês com mão estendida e braço forte, com ira, furor e grande indignação. Vou golpear os habitantes desta cidade. Tanto os homens como os animais morrerão por causa de uma grande peste. Depois disso, entregarei Zedequias, rei de Alda, seus servos e o povo desta cidade, aqueles que sobreviverem à peste, à espada e à fome, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, nas mãos dos seus inimigos e nas mãos dos que procuram tirar-lhes a vida. Ele os matará à espada. Não sentirá dó deles, nem terá compaixão, nem mostrará compaixão. E você deve dizer a este povo: assim eu digo, o Iau. Estou pondo diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Os que permanecerem nesta cidade morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Mas quem sair e se render aos caldeus que cercam vocês continuará vivo e terá a sua vida como despojo. Pois eu me voltei contra esta cidade para a calamidade dela, não para o bem. Diz Iau: ela será entregue nas mãos do rei de Babilônia, e ele a queimará com fogo. A casa do rei de Alda. Ouçam a palavra de Iau. Ó casa de Davi, assim diz Iau. Defendam a justiça toda manhã, e livrem das mãos dos exploradores os que estão sendo roubados, para que o meu furor não se acenda como um fogo e queime sem que ninguém possa apagá-lo, por causa das suas más ações. Eu estou contra você, ó moradora do vale, ó rochedo da planície, vocês dizem: quem descerá contra nós? Quem invadirá as nossas casas? Mas eu ajustarei contas com vocês conforme merecem pelas suas ações. E porei fogo na sua floresta, e ele devorará todos os seus arredores.